É uma alegria muito grande estar com vocês novamente nesse nosso Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita. E hoje nós temos uma convidada especial, Alice Bonvino, que é trabalhadora, estudiosa da doutrina, trabalha na Casa Carbar Schutel, e, portanto, ela vai conversar conosco sobre as vicissitudes que envolvem o nosso espírito durante a vida. A nossa gratidão, Alice, por ter aceito nosso convite, e já quero colher de você os subsídios para a gente estar analisando esse tema que tem muito a ver com os dias de hoje, os dias passados, os que virão, porque as vicissitudes fazem parte da nossa vida no estágio que nós nos encontramos evolutivamente, não é? Sim, eu que agradeço o gentil convite para estar aqui nesse programa tão maravilhoso, que tem divulgado a doutrina espírita de uma forma maravilhosa. E você tem razão, realmente as vicissitudes da vida fazem parte do nosso cotidiano e são essenciais ao nosso processo de educação. O que você tem para nos dizer, o que nós podemos fazer, o que a gente tem que estar atento, como nós devemos proceder diante desses chamamentos, desses momentos que nós estamos vivendo? Estamos vivendo momentos bastante desafiadores mesmo, mas temos que lembrar, em primeiro lugar, que Deus é justo, mas além de justo, é misericordioso. E se Ele é justo e misericordioso, vamos colocar dificuldades, dores físicas, dores morais, emocionais, que nos atingem de forma tão intensa, tem uma causa justa também. Porque se Deus é justo, toda causa tem que ser justa. E as vicissitudes da vida, nós poderíamos dizer que ela tem duas origens. A primeira delas, nós podemos considerar como tendo origem na vida atual, na vida presente. Mas muitas vezes, fazendo um exame de consciência muito criterioso, nós nos damos conta que a origem das dores que nos atingem não foram originadas nesta existência, em atitudes desta existência. Então, nós temos que buscar em existências passadas a origem desses desafios ou desses males que nos atingem. Interessante porque, às vezes, o Paulo diz assim, nós morremos só uma vez. E muitas pessoas usam esse jargão, essa colocação de Paulo, para dizer que a reencarnação não existe. Mas o Paulo quis dizer que quando a gente encontra Jesus e se dá conta da primazia dele na nossa vida e passa a ter uma outra conotação, e através do Cristo nós vamos fazer uma integração com Deus, certamente ali está a nossa morte espiritual, ou seja, do homem velho transformando no homem novo, deixando cair as escamas. E isso já é uma demonstração forte de que a gente não vai conseguir transformar esse homem velho em homem novo numa existência. Por isso que a gente, dentro da doutrina espírita, nós valorizamos muito a reencarnação como oportunidade da gente vencer as nossas próprias imperfeições, não é? Com certeza, especialmente porque se nós partíssemos do princípio da unicidade da existência, nós teríamos, sem dúvida, que considerar ou que Deus não existe, ou se Ele existe, Ele é injusto. Porque, veja bem, nós podemos observar no nosso dia a dia situações de pessoas que vivem, pessoas generosas, pessoas bondosas, pessoas corretas, acima de qualquer comportamento leviano
e que sofrem muito, que têm uma vida de muitas limitações, com muitas dificuldades, enquanto ao lado delas prosperam pessoas de moral bastante duvidosa e que aparentemente levam uma vida muito feliz. Então, isso já nos leva à conclusão, sempre partindo do princípio de que Deus existe, que Deus é justo, que algo deve existir. Então, como não existe um efeito sem causa, e com certeza essa causa é justa. E se a causa nós não podemos encontrar na vida presente, ela só pode ser encontrada numa vida anterior. E isso justifica, inclusive, Alice, as pessoas tendo essa consciência, né? Porque é uma consciência, não é conhecimento. Sim. É consciência dessa verdade, elas vão até se sentir mais felizes, menos revoltadas, menos, vamos dizer assim, se sentindo na autocomiseração, achando que estão sofrendo sem merecer, Sim. não é? Porque às vezes a pessoa, faltando para ela esse conhecimento que a doutrina traz com tanta propriedade, que são as vidas sucessivas, como você disse, é muito difícil a pessoa sofrer e ver do outro lado a pessoa que não sofre, às vezes até fazendo coisas absurdas, né? Diante dessa justiça de Deus. Então, a reencarnação veio, nem que se fosse uma mentira, teria que ser criada para justificar essas prioridades divinas. E saber que se nós estamos sofrendo, tem uma causa, e esta causa não é só no sentido da gente estar entrando numa quitação com a consciência, como também para fazer evoluir. Porque se nós tivéssemos tudo colorido, tudo certinho, como é que nós iríamos crescer espiritualmente? Exatamente. Nós ficaríamos estacionados, né? Mas muitas vezes eu até me questiono e até me admiro como pessoas que não acreditam na reencarnação conseguem acreditar na existência de Deus. Porque para mim fica, de uma certa forma, incompreensível. Mas nós temos que considerar que estamos edificando o nosso mundo de felicidade, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, mas com uma destinação maravilhosa. E nós não podemos perder o contato com essa destinação, que é a felicidade plena. Mas a felicidade plena é uma construção diária de cada um de nós. Então, muitas vezes a gente acha assim, que Deus foi muito generoso com determinadas pessoas e, de uma certa forma, está castigando outras. Mas, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Deus é todo amor, misericórdia e justiça. Mas é interessante porque a lei de amor, justiça e misericórdia é a principal das leis morais. Então, isso vale dizer que a justiça, o amor e a misericórdia são situações que são indissociáveis. Elas estão intimamente ligadas. Uma não existe sem a outra, né? Então, quando Deus aplica a justiça em nossas vidas, em nossas existências, juntamente com a aplicação dessa justiça, se faz presente o seu amor misericordioso. Porque se assim não fosse, nós teríamos que considerar que Deus pune, e Deus não pune absolutamente ninguém. Nós é que trazemos inscrita na nossa consciência as leis divinas e não tem como fugirmos dessas leis divinas, uma vez que tudo que acontece, tudo que fazemos, da forma que agimos, ficam registradas também na nossa consciência. Então, não há como deixar de fazer esse cotejamento,
né? E nós próprios, quando desencarnamos e entramos em contato com a nossa existência que terminou naquele momento, ou que terminou há pouco tempo, nos damos conta do quanto falhamos, do quanto nos equivocamos. Mas aí a gente pensa, que lástima, eu fiz uma programação, participei dessa programação com o auxílio dos amigos espirituais que me orientaram. E se me foi permitida essa programação, é porque eu tinha plenas condições de realizá-la de forma integral. Mas, infelizmente, eu falhei. Falhei em vários aspectos, falhei em vários pontos. Mas é incrível, mais uma vez se faz presente a misericórdia divina. Então, ao mesmo tempo que eu posso dizer, poxa, perdi a reencarnação, a misericórdia divina me diz, haverá uma outra possibilidade para refazer a jornada, para refazer o caminho. Agora, eu gostaria de fazer um pequeno adendo. Não é pelo fato de vivermos inúmeras vidas, de termos uma nova oportunidade, que podemos, se for o caso, abrir mão da oportunidade abençoada que estamos tendo neste momento. Esta oportunidade é rara, está cada vez mais difícil. Todos nós sabemos o quanto está difícil reencarnar. Então, se estamos aqui vivenciando essa experiência abençoada, nós temos que aproveitá-la da melhor maneira possível, né? Mas eu gostaria que você me falasse alguma coisa também a respeito das provas que têm origem em vidas anteriores. Gostaria de ouvi-lo. Não, o que acontece, Alice, é que a vida é uma sequência, né? Sim. Nós não temos como truncar essa sequência. A evolução não dá saltos. Nós temos que ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã sermos melhores do que somos hoje. Isso é um exercício que a gente tem no plano espiritual, pelo entendimento, pela lucidez que nos é própria nessa condição na erraticidade, e a colocação em prática disso que nós aprendemos. Agora, como somos espíritos ainda imperfeitos, nós estamos submetidos às provas e às expiações. Expiar significa extrair a pureza que tem dentro de nós. Sim. Não é um sofrimento, porque às vezes pensa, a expiação é um sofrimento. Não, não é. Ex significa para fora, pia, pureza. Sim. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Entre aspas, não tínhamos ainda uma impureza. Sim. Mas a gente vai tendo pela consciência, pelo livre-arbítrio, nós vamos nos permitindo atitudes voluntárias. E muitas das vezes nós discrepamos da proposta divina. Nós agimos longe daquilo que a consciência nos chama. E como você já disse anteriormente, tudo aquilo que nós fazemos é de nossa responsabilidade. E muitas das vezes as pessoas aqui hoje têm inveja das outras. Um pobre, por exemplo, tem inveja do rico. Sim. Eu acho que tem. Ele fala assim, mas meu Deus, por que eu estou aqui pobre e ele tem um carrão, tem uma casa bonita, maravilhosa, tem dinheiro, e eu aqui lutando para pagar minhas contas e às vezes até em situação dramática. Olha, isso não quer dizer muita coisa em nível espiritual, não. Em termos de evolução, em termos de crescimento, de progresso. A prova do rico é muito mais difícil do que a do pobre. Porque, via de regra, o rico usufrui das benesses para dar aso, permissão à materialidade. Enquanto que nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Então, os indivíduos menos aquinhoados socioeconomicamente, talvez tenham melhor oportunidade de crescer, porque vão desenvolver a paciência, a humildade, a tolerância, a abnegação, tudo aquilo que a vida impõe. E isso é uma aquisição espiritual, que não se perde.
Agora, o rico, ele manda, faz acontecer e pode, né? Mas aí vai também se chafurdando na lama, procurando, às vezes, viver de uma maneira faustosa, mas espiritualmente está se comprometendo. Por isso é que Jesus colocou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente porque as pessoas aqui em Oadas, elas estão muito voltadas para a materialidade. Esquecem que nós estamos aqui para crescer espiritualmente, com o intelecto e o sentimento. E tem uma mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que o Ferdinando fala sobre a missão dos homens inteligentes na Terra. Sim. Quanto é importante a pessoa usar a inteligência para facilitar a vida do outro. Sim. Enquanto que tem muitas pessoas usando a inteligência para infelicitar a vida dos outros, mal sabendo que está criando uma atmosfera negativa para si próprio, para fazê-lo reencarnar lá na frente, às vezes numa condição muito limitada por conta dessa inteligência mal conduzida. Então aí é que está a razão de nós estarmos aproveitando as expiações, tirando a pureza que Deus colocou dentro de nós, que é a centelha divina, fazê-la brotar, como Sim. Jesus diz, brilha a vossa luz diante dos homens, e nas provas, ao invés de a gente reclamar, a gente agradecer, porque Sim. é com as provas que nós vamos dar realmente sentido à vida, Sim. de progresso, de crescimento, que é a razão da nossa estada aqui na Terra. Com certeza. Nesse sentido, nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo um texto maravilhoso que fala do bem e do mal sofrer, né? Eu gosto muito desse texto porque não tem dúvida que todos nós que estamos encarnados sofremos, passamos por dores, por desafios de toda a ordem. Inclusive, eu prefiro sempre chamar as dores que nos batem, as dificuldades, as limitações que temos de desafios. Porque penso sempre o seguinte, que quando nós consideramos como dores, como angústias, como sofrimento, a gente se coloca meio na posição de vítimas. Vítimas da vida, vítimas do mundo, para não dizer vítimas de Deus, né? E muitas vezes até nos revoltamos. Agora, quando nós encaramos como desafios, aí desafios eles existem para serem superados, para serem trabalhados, para usarmos a nossa inteligência na busca dessa superação, que no caso é o nosso autoaprimoramento, é a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, o bem sofrer e o mal sofrer. Parece estranho a gente falar em bem sofrer, mas é uma realidade. Muitas vezes nós nos revoltamos com as dores que nos atingem, com as limitações, inclusive blasfemando contra Deus. Agora, então isso seria o mal sofrer e a perda, levaria à perda da oportunidade abençoada de aprimoramento, de crescimento, de reencontro com a nossa essência, que é divina, né? Agora, quando bem sofremos, nós te extraímos das situações desafiadoras que vivemos, nós extraímos aprendizagens e vamos incorporando a nossa essência, a nossa maneira de ser e com isso vencendo esses desafios pouco a pouco, porque o nosso progresso é lento, mas pouco a pouco vamos nos aprimorando e nos reintegrando a essa essência divina que trazemos em nós, né? Agora, eu gostaria de lembrar também que existem dores que atingem, às vezes, de forma muito profunda, muitos seres. Então, é o caso de crianças que nascem com uma formação de toda ordem, né? Você que é médico sabe muito melhor do que eu dessa situação.
trazendo um sofrimento enorme, crianças que desencarnam em tenra idade, os reveses de fortuna, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que mesmo com todo o cuidado daquele detentor da fortuna, não consegue fazer com que não aconteça. Então, tem uma série, determinados acidentes de ordem natural mesmo, como terremotos, erupções de vulcão, mesmo a gente vê com muita frequência enchentes, desmoronamento de edifícios, uma série de acidentes, inclusive acidentes de veículos, que muitas vezes a pessoa nem está dirigindo, nem nada, né? Então, ela nada fez para contribuir para esses eventos que muitas vezes leva ao desencarne precoce, muitas vezes leva a uma limitação física e muitas vezes mental também muito grande. Então, aí nós poderíamos, nesse caso, considerar que estamos diante de causas anteriores a essa existência física. E até há alguns dias estávamos comentando num grupo de estudos a respeito de pessoas que cometem delitos, é a minha área, né? Eu sempre fui uma lidadora do direito, e cometem um delito e conseguem se safar. A acusação não consegue provar, muitas vezes, a culpabilidade daquela pessoa e ela se safa, ou muitas vezes nem descobre, ela nem processada nem acusada e nem processada. E depois, né, numa outra existência, o que a gente encontra? Aquele mesmo espírito sendo condenado injustamente por um crime que não cometeu. É um paradoxo, né? Em tese parecia. Em tese parece, mas tem uma razão, né? Com certeza. A injustiça de Deus, né, Alice, não existe, né? Não existe. A justiça dos homens, ela é muito falha mesmo, porque Sim. Você, que é da área, você sabe que... Eu tive um paciente que vivia com uma dor nas costas e eu fiz tudo quanto foi exame e não achei nada, mas aquela dor era muito significativa. Até que um dia eu perguntei para ele, mas você tem algum conflito, alguma coisa assim que justifique essa dor? Porque fisicamente ela não existe. Ele falou, doutor, eu vou contar uma coisa para o senhor que eu nunca falei para ninguém. Eu falei, meu Deus. Ele disse assim, eu estava jogando bilhar e entrei numa contenda lá com o meu rival ali, e ele era baixinho, né, franzino, o rival era forte, veio e lhe deu um tapa no rosto. E ele disse assim, bom, esse não vai dar tapa em mais ninguém. E ficou seguindo esse homem, até que um dia, num determinado local, ele atirou esse homem pelas costas, tirou a vida dele, e a vida segue. E ninguém soube, ele não foi nem condenado, nem foi apontado como possível a personalidade do crime. Sim. E de tal forma que, diante dos olhos humanos, tranquilo. Mas, certamente, aquela entidade estava lhe cobrando, né, aquela atitude Sim. nos bastidores, porque a gente acha que a gente mata a criatura e ela desaparece. Não, Sim. Ela continua muito viva e às escondidas, muitas das vezes, nos torna o nosso obsessor. Então, nesse caso, ele passou a vida numa boa. Bem da verdade, não aconteceu isso, ele acabou se matando, viu? O obsessor foi em cima até tirar a vida dele, embora eu tenha dito para ele procurar fazer um trabalho no bem, frequentar uma casa espírita, mas ele sempre voltado para a vida dele, materializada, e não deu importância e acabou se matando. Mas se ele não tivesse matado, vamos dizer assim, terminou a vida numa boa, numa próxima existência,
alguma coisa muito grave iria acontecer com ele, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. E a finalidade não é castigar, é educar, né? Porque se a pessoa faz e não tem nenhuma repreensão, ela vai perseverar no erro. Agora, quando há cobrança e a pessoa vai refletir, amanhã ou depois a consciência vai chamar a pessoa à quitação da dívida, aí ela vai crescer, progredir e melhorar, né? Isso que você está nos falando me lembra exatamente do que disse Jesus. Reconcilia-te com seu inimigo enquanto estás a caminho com ele, não é? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E então, é uma utilidade, você está nos falando, inclusive, da utilidade prática do perdão, não é verdade? Sem dúvida. Porque, além dessa consequência, de não passar esse desentendimento, essa animosidade, esse ódio de uma reencarnação para outra, e quantos não vivem levando por sucessivas reencarnações esse ódio. Ora, um encarnado é perseguido, depois troca-se a posição, né? E assim passa-se inúmeras reencarnações. Então, a utilidade do perdão. Agora, provavelmente, nesse caso, também a consciência dele, a consciência culpada, estava ali constantemente acusando. Porque é importante nós lembrarmos que Deus não acusa também ninguém. Ele não pune ninguém, mas também, logicamente, não acusa ninguém. Quem acusa é a nossa própria consciência. E é interessante que, nesse caso, não foi necessário nem aguardar uma nova reencarnação. Ele já começou espiando ali mesmo, né? Ele começou, de uma certa forma, se punindo na mesma reencarnação, né? Bom, Alice, o tempo nos cobra. Eu quero agradecer muito a sua presença. Sim. Foi muito pródiga em informações e trouxe uma contribuição muito grande para nós. Espero tê-la conosco futuramente no outro programa e desejar a vocês um grande abraço, paz, harmonia e que estejamos aqui na próxima quarta-feira para um estudo de uma maneira diferenciada nesse Papo do Bem sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus.